No Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 5, verso 4, está escrito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos repetir todos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Eu quero conversar com você sobre o tema: o choro que deságua em alegria eterna. O choro que deságua em alegria eterna. Nós poderíamos afirmar sem nenhum problema que esta bem-aventurança é o maior paradoxo do cristianismo, porque literalmente seria: felizes os infelizes. Que espécie de tristeza é esta que pode produzir a maior felicidade? A palavra que Jesus usa aqui, bem-aventurados os que choram, para definir a palavra choro, a palavra pantotes, significa lamentar, prantear pelo morto. É o choro do luto. É o choro doído, é o choro profundo, é o choro que não é epidérmico, raso. Aliás, esta palavra, na língua original, na língua grega, é o termo mais forte que o grego tem para descrever dor e sofrimento. Para vocês terem uma ideia, a Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para a língua grega, usa esta palavra aqui exatamente para definir, lá em Gênesis 37, 34, a dor de Jacó, quando ele recebe o manto de seu filho José rasgado, e na cabeça dele José tinha sido devorado por uma besta fera, e ele rasga a sua roupa, ele se cobre de pó, e ele pranteia por muitos dias seu filho. É essa dor aqui, é essa tristeza aqui, que o texto está querendo nos dizer. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, é preciso ficar claro que nem todos os que choram são felizes. E nem todos os que choram serão consolados. Então Jesus não está fazendo uma apologia ao choro. Jesus não está fazendo uma apologia à tristeza. Ele está falando de um tipo de choro. E ele está falando de um tipo certo também de consolação. Por que nós choramos hoje? Que motivos nos fazem chorar hoje? Por exemplo, choramos pelo luto de alguém que nós amamos. Choramos de dor física. Choramos pela decepção, choramos pelo desespero, choramos de saudade, choramos de comiseração e compaixão por alguém, choramos de solidão, choramos pela depressão, choramos por amor. São muitas as causas que nos levam às lágrimas. Mas aqui Jesus está tratando de um tipo de choro. Então aqui Jesus faz uma declaração: felizes, bem-aventurados os que choram. E ele faz uma promessa: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então vamos tratar desse assunto. Em primeiro lugar, o que é que esse choro não significa? Primeiro, não é um choro carnal. O que significa isso? Tem muita gente que chora a perda de alguma coisa material. Perdeu um bem financeiro, perdeu um objeto, perdeu uma propriedade, perdeu um carro, perdeu algo. Mas nunca chora, por exemplo, pela perda da pureza. Irmãos, todos nós pecamos. A pergunta é: ficamos tristes a ponto de chorar, um choro doído, porque pecamos?
Choramos no sentido mais profundo da palavra quando nós ofendemos a santidade de Deus, quando nós entristecemos o Espírito, quando nós apagamos o Espírito, quando nós ultrajamos a graça, quando nós nos endurecemos à operação do Espírito Santo em nosso coração. Choramos assim pela dureza do nosso coração, pela nossa superficialidade espiritual. Choramos assim quando nós transgredimos os mandamentos de Deus, quando nós deixamos de usar os meios de graça que Deus estabeleceu para vivermos uma vida piedosa. Essa é a grande questão aqui. Se você parar para perceber, o choro carnal é aquele que talvez Aminon teve, quando de uma maneira doentia se apaixona pela sua irmã Tamar, não podendo possuí-la. Esse é um choro carnal. É o choro de Faraó por ter feito bem, libertado o povo de Israel, e ele se arrependeu do seu arrependimento e vai persegui-lo. Esse é um choro carnal. Segundo, o que esse choro não significa? Não é o choro do remorso e do desespero. Pensa comigo em Judas Iscariotes. Ele reconheceu o erro dele? Reconheceu. Ele confessou o pecado dele? Confessou. Ele devolveu as 30 moedas de prata que recebeu para trair a Jesus? Devolveu. Ele fez uma defesa daquele a quem ele traiu, dizendo que ele era inocente? Fez. Judas deu muito mais passos do que muitos ainda dão hoje. Mas a tristeza dele não foi, na verdade, uma tristeza plena de arrependimento. Ele chorou muito mais pelas consequências do seu pecado do que chorou pelo seu pecado. Então não é esse tipo de choro. Terceiro, não é o choro de medo das consequências do que eu faço, porque às vezes nós choramos como aquele ladrão que é pego com a mão na botija. Ele chorou, não porque estava roubando, chorou porque a polícia o pegou roubando. Isso não é o choro do arrependimento. Quando você vê Davi sendo confrontado pelo profeta Natã, ele não orou assim, ele não disse assim, o meu pecado está sempre diante de mim, foi o que ele disse. Ele disse, a espada está sempre diante de mim, o juízo de Deus está sempre diante de mim. Ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Deus, pequei contra ti somente. É esta consciência de que o pecado é maligníssimo, é que nos leva a este choro que desemboca numa consolação eterna. Terceiro, no quarto lugar, não é o choro teatral. Lembra dos fariseus? Quando eles se mostravam contristados e desfiguravam a face com o fim de parecer aos homens que jejuavam. Os olhos estavam molhados, mas o coração estava completamente seco. Então não é o choro do teatro, não é o choro cênico, não é o choro para impressionar as pessoas, não é o choro que visa convencer as pessoas à nossa volta de que somos espirituais. Esse não é o choro de que Jesus está tratando aqui nesse texto. Então, vamos ver que choro é. O que esse choro significa? Primeiro, esse choro precisa ser um choro espontâneo. Lembra daquela mulher pecadora que se prostra aos pés de Jesus e chora sobre os pés de Jesus, e depois enxuga os pés de Jesus com seus cabelos? Aquela mulher está ali trazendo à tona, despejando a sua alma. Aquela mulher está ali regando os pés de Jesus com o seu choro, com as suas lágrimas, lágrimas que são resultados de um arrependimento genuíno e verdadeiro e de um amor profundo ao Senhor Jesus. Esse é o choro.
É aquele choro que não é por constrangimento, mas é um choro que emana de um coração arrependido, ou ao mesmo tempo, um choro que produz, que é produto de uma gratidão profunda pelo amor de Deus a nós pecadores. Mais ainda, que choro é esse? Este é um choro que chamaríamos de um choro espiritual. Nós devemos chorar pelo pecado. Por quê? Porque o pecado é um ato de hostilidade contra Deus. A nossa geração, irmãos, está vivendo uma espécie de anestesiamento espiritual. Nós estamos vivendo uma geração que diz que, bom, mas nada tem nada a ver. Todo mundo faz. Isso é comum, isso é natural. Os tempos mudaram. Isso aí não é problema. Nós já incorporamos isso. E de repente nós vamos criando mecanismos de autoconvencimento de que aquilo que nós estamos fazendo não é pecado mais. Nós já fazemos e não sentimos culpa mais. Nós já praticamos e a dor da consciência não vem mais. Não é porque o pecado não existe, é porque aquela seta que fere lá na consciência já está rumbuda. Já criamos um casco no nosso coração, como o couro de jacaré, e agora não sentimos mais nada. Então preste bem atenção, nós precisamos entender que o pecado ofende e resiste o Espírito Santo de Deus. Mais ainda, devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de consumada ingratidão a Deus. Deus enviou-nos o seu Filho para nos livrar do pecado, e quando nós amamos o pecado, nós estamos demonstrando uma total e profunda ingratidão a este amor de Deus. O pecado contra o amor de Deus, deixa eu dizer uma coisa soleníssima para vocês aqui. O pecado contra o amor de Deus é pior do que o pecado dos demônios. Sabem por quê? Porque os demônios nunca foram alvos da graça de Deus. E nós, não obstante sermos objetos da graça de Deus, nós ainda nos rebelamos contra Deus e conscientemente e deliberadamente pecamos contra Ele. Este é um pecado de ingratidão. Pecamos contra aquele que morreu por nós, pecamos contra aquele que habita em nós. Terceiro, devemos chorar pelo pecado, porque o pecado, irmãos, nos priva das coisas mais excelentes do que o pecado nos livra. O pecado nos livra do maior bem, que é a comunhão com Deus. Amados, não é verdade isso? Quando é que você está bem? É quando você está em comunhão com Deus. Quando você peca, o que acontece? Há uma tristeza, há uma angústia, há um pesar. A primeira coisa que você nota imediatamente é que a sua intimidade com Deus foi o quê? Interrompida. Mas preste bem atenção, quando pecamos, não é apenas a paz que vai embora, quando nós pecamos é o próprio Deus que vai embora. Não há comunhão entre Deus e o nosso pecado. Então o pecado, na verdade, ele é maligníssimo, porque o pecado nos priva da intimidade com Deus, e é só na presença de Deus que tem delícias, e é só na presença de Deus que tem plenitude de vida, e é só na presença de Deus que nós desfrutamos da vida maiúscula e superlativa, a vida que Ele preparou para nós, a vida abundante. Deve ser, portanto, o choro aqui, o choro pelo nosso pecado. Vou dizer outra coisa soleníssima aqui para você. O pecado nos faz, não só pior do que o pecado dos demônios, não. O pecado nos faz pior do que uma serpente. Pensa numa serpente comigo. O que a serpente tem dentro dela? Veneno. Quem botou o veneno nela? Deus. O veneno dela pode ser remédio. Mas o pecado é um veneno que foi botado dentro de nós, não foi por Deus, pelo próprio diabo.
Então preste bem atenção nisso. Então preste bem atenção nisso. Quando Ananias vendeu uma propriedade, entregou o valor aos apóstolos e mentiu sobre o valor, dizendo que estava entregando tudo, quando estava entregando apenas uma parte, Pedro confrontou nesses termos Ananias: por que Satanás encheu o seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Amados irmãos, o pecado é tão mau, é tão maligníssimo, que ele nos torna piores do que serpentes. No dia 18 de outubro de 1740, um dos homens mais piedosos da história da humanidade, o missionário David Brainerd, escreveu em seu diário assim: em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas, e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Sabe qual a conclusão que eu chego? A nossa falta de consciência de pecado, ou de convencimento de pecado, não é porque nós não estamos pecando. É porque nós estamos muito longe daquele que é a luz. E quando você se afasta da luz, você não vê nenhuma mácula em você. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você tem consciência que é pecador. Quanto mais santo você é, mais você chora pelo seu pecado. Quanto mais perto de Deus você está, mais convencido você é de que você é pecador. Quanto mais intimidade com Deus, mais consciência você tem da vileza do seu coração. Então, na verdade, o que nós precisamos é pedir que Deus nos dê o dom das lágrimas, para que Deus nos perdoe por não chorar pelos nossos pecados. Esse choro pelo pecado, amados irmãos, deve ser um choro de quebrantamento. Sabe por quê? Às vezes um coração duro, insensível, que na linguagem bíblica é também dura cerviz, pescoço duro, que não se inclina. Deus fala e você não escuta, Deus exorta e você não obedece, Deus corrige e você não se acerta, Deus fala de novo e você teima, e Deus torna a falar e você não quer ouvir.
é como se fosse chuva em cima de pedra. Cai, mas não amolece. Cai, mas escorre. É o nosso problema. A falta de consciência do pecado não nos leva ao choro pelo pecado. E a Bíblia nos exorta a não endurecermos o nosso coração. Pior que isso. Algumas pessoas não apenas não choram por causa do pecado, mas se alegram no pecado. Vocês veem isso? Passam pelas ruas de São Paulo, veja os happy hours da vida, veja as boates, veja os bares lotados, veja os redutos onde as pessoas celebram e fazem apologia ao pecado. Elas enaltecem o pecado, elas exaltam o pecado, elas humilham aquilo que é santo, aquilo que é pio, aquilo que é piedoso, aquilo que é honrado, aquilo que é digno, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, aquilo que tem virtude. As pessoas não apenas não abominam o pecado, mas as pessoas aplaudem o pecado, elas glorificam o pecado. Como é que deveria ser esse choro pelo pecado? Nós deveríamos chorar primeiramente por nós mesmos. E é uma pergunta que eu faço a você hoje. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você teve plena consciência que você de fato é um pecador? Que isso não é apenas uma nomenclatura teológica. Qual foi a última vez que você registrou num diário, como aquele homem impiedoso, David Braden registrou: eu estou espantado com a vileza do meu coração. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já ficou escandalizado com você mesmo? Você já ficou triste? Falei, meu Deus, de novo? Outra vez? Eu que já fui perdoado, eu que já fui lavado, eu que tenho o Espírito Santo habitando em mim, de novo, Senhor, estou pecando contra Ti. Você tem chorado pelo seu pecado? Mas a Bíblia nos ensina a dar um passo além. Não só a chorar pelo seu pecado, mas também chorar pelo pecado dos outros. Irmãos, às vezes nós vivemos hoje dentro de uma cápsula, dentro de uma redoma do individualismo. Nós vivemos hoje a realidade do egoísmo crônico, onde eu vivo a minha vida e não quero nem saber da vida dos outros. Eu não choro pelo pecado do outro, eu não me entristeço pelo pecado do outro, eu não me envolvo com o outro no sentido de socorrê-lo, de ajudá-lo, de confrontá-lo, de tratar com ele, para que ele se volte para Deus. Quando eu leio as Escrituras, notem comigo isso, Davi chorava: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Jeremias chorou a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. Jesus chorou ao entrar na cidade de Jerusalém. Paulo diz: pois muitos andam entre nós, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Como nós não deveríamos chorar, irmãos, pelas blasfêmias que são cometidas neste país, pela afronta ao Deus Todo-Poderoso, pela substituição do Deus único, vive verdadeiro santo, 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 por ídolos abomináveis. O nosso coração está seco demais, os nossos olhos estão enxutos demais, e Jesus está nos ensinando: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quais deveriam ser os motivos que nos levam às lágrimas? Primeiro, o choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Se você e eu chorarmos apenas pelos dramas da vida ou as perdas de coisas, nós estaremos desperdiçando as nossas lágrimas. Isso é chuva sobre a rocha. Segundo,
O choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. Assim como, de uma forma natural, quando uma criança nasce, o sinal de que ela nasceu com saúde é que ela chora. O sinal de um novo nascimento é o choro pelo pecado. Se nós não virmos isso na igreja, irmãos, choro pelo pecado, está faltando talvez novo nascimento. A pergunta que eu faço a você: qual foi a última vez que você viu alguém chorando na igreja? Não chorando porque está com raiva, não chorando porque está magoado, não chorando porque está irritado com alguma coisa, mas chorando de convicção de pecado. Terceiro, o choro pelo pecado é precioso. Sabe o que a Bíblia fala de Jacó? E é interessante o pastor Arival falando que vamos estudar os profetas menores. O profeta Oséias traz uma informação sobre Jacó que o livro de Gênesis não traz. Está lá em Oséias 12:4, Jacó orou e chorou e prevaleceu com Deus e com os homens. Quando Jacó se agarra ao anjo do Senhor, que era o próprio Senhor lá no Val do Jaboque, ele diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. A Bíblia diz que esta súplica e esta oração foi com pranto, foi com choro, foi com o coração quebrantado. É aquele momento em que você diz: agora não dá mais. Por quê? Porque Deus havia feito uma pergunta para ele: como é que você chama? Qual é o seu nome? E ele, lá 20 anos atrás, o pai dele havia feito essa pergunta para ele: quem é você? Eu sou Esaú. Ele mentiu sobre a sua identidade. Agora o Senhor está perguntando: mas qual é o seu nome? Será que você vai continuar mentindo? Será que você vai continuar trapaceando? Será que você vai continuar enganando? Será que você vai continuar com a máscara? Será que você vai continuar fingindo quem é você? E ele respondeu: não, eu sou Jacó. Não, eu sou enganador mesmo, essa é a minha identidade. Ali houve quebrantamento, ali houve arrependimento, e quando há arrependimento, há salvação, há perdão, há nova vida. Louvado seja Deus. Mas amados, a Bíblia diz que o choro pelo pecado traz alegria. Louvado seja Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados, consolados. Quando você chora agora pelo seu pecado, você é prevenido para não chorar o choro no inferno, porque lá no inferno vai ter choro, vai ter ranger de dentes, mas lá não vai ter consolo. Lá não vai ter consolo. Lá não vai ter consolo. Agora, bem-aventurados vós, por causa do choro. Não o choro carnal, não o choro por causa de coisas, não o choro da raiva, não o choro do remorso, não o choro da ira, não o choro da vingança, não o choro da decepção, não o choro da depressão, mas o choro do convencimento do pecado, porque no momento que você chora pelo seu pecado, no momento que você se arrepende do seu pecado, no momento que você se debulha na presença de Deus com o coração rasgado e quebrantado, conforme diz o profeta Joel, não rasgue a sua roupa não faça um teatro não apresente uma espiritualidade cênica rasgue o seu coração, se derrame na presença de Deus, porque quando você se derrama na presença de Deus em choro pelo pecado, aí Deus perdoa, aí Deus reveste com o poder do Espírito Santo. O choro pelo pecado, ele é temporal e ele é finito. O choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria é pela manhã. Para onde nós estamos indo? Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A hora de chorar é agora. Chorar pelos nossos pecados. E eu quero concluir com o último ponto. Qual é o conforto oferecido aos que choram esse choro? Primeiro, o choro precede o conforto, assim como a limpeza da ferida precede a cura. Olha como Deus age de maneira diferente do diabo. A Bíblia diz que Deus dá o melhor vinho no fim, o diabo dá o melhor vinho no começo. O diabo chega para você com a bandeja de prazeres e diz: experimente, é bom,
é gostoso, vai dar prazer. Você merece, você precisa. É seu, usufrua. Vai. É seu, agora. Experimente. E essa taça transborda. E o vinho do pecado é doce ao paladar. Dá muito prazer. É o sexo. É o dinheiro. É o sucesso. É a aventura. É algo que clama aos poros do seu corpo, que mexe com as suas emoções, que faz gritar dentro de você suas paixões. E o diabo diz: isso é bom, isso é gostoso, isso vai dar prazer, você merece isso, você precisa disso, é agora, é seu, usufrua. E depois que você engole essa isca, ele suga o seu vigor, ele destrói a sua alegria, ele destrói a sua paz, ele oprime você com a culpa, ele arrebenta você com medo, ele bota você debaixo das suas botas, e ele oferece para você um caldo venenoso, com gosto de enxofre, e então as lágrimas vêm, a culpa vem, o medo vem, o desespero vem, a morte vem. Mas o bom vinho Deus oferece depois. Agora é choro. Agora é arrependimento. Agora é renúncia. Mas quando você chora pelo seu pecado, Ele oferece a você o bom vinho do consolo, da paz, da alegria, do prazer, da comunhão, da vida eterna. E Ele leva você para onde não tem mais lágrima, onde Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Bendito seja Deus. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas são sementes de conforto. Sementes de conforto. Quando nós estudamos as histórias de avivamento, e é um assunto que mexe muito com o coração da gente, uma das marcas dos avivamentos foram exatamente essas marcas, irmãos. A igreja está caminhando normalmente, as coisas estão acontecendo, os cultos acontecendo, a agenda da igreja se desenrolando, mas quando chega um avivamento, de repente, num culto público, as pessoas começam a chorar. Não que cometeu um novo pecado, um pecado escandaloso, não, aqueles pecados comuns do dia a dia, normais, começa a incomodar, inquietar a alma, e de repente aquilo é um peso no coração, e de repente vem um convencimento de pecado, de repente vem um choro pelo pecado, de repente vem uma convicção plena de que o pecado é maligníssimo aos olhos de Deus, entristece o coração de Deus, ofende a santidade de Deus, apaga o Espírito de Deus que está dentro de nós. E o povo de Deus começa a chorar por causa do pecado. E na medida em que vai chorando pelo pecado, Deus vai limpando, Deus vai fazendo uma asepsia, Deus vai varrendo toda a sujeira, Deus vai jogando os móveis de Tobias que estão lá dentro da nossa vida fora, Deus vai tirando da nossa vida aquilo que entristece a Ele, e o nosso coração vai ficando leve, e o derramamento do Espírito Santo chega. Amados irmãos, eu gostaria que nós pensássemos finalmente que a promessa de Jesus é essa: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados aqui, com a consciência do perdão, mas consolados supremamente no céu, para onde nós iremos, onde nós estaremos para sempre com Ele, no melhor lugar,
com as melhores companhias, com a melhor música, numa comunhão tão grande que nunca vai acabar. E eu só queria que você pensasse comigo neste versículo da Bíblia de João 17:3. E a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus é eterno, é infinito, é imenso, é imutável. Deus é inesgotável em seu ser. Deus é puro, límpido, santo, Ele é luz. E nós vamos conhecê-lo no sentido de comunhão, de intimidade com Ele, de deleite nele, de prazer nele. Como disse segunda-feira passada, o cristianismo é a religião da felicidade. Eu, durante muitos anos, pastor Arival, escutei na igreja a seguinte frase: o propósito de Deus na nossa vida não é sermos felizes, é sermos santos. Esse negócio nunca desceu direito, não desceu direito. Eu entendo que o propósito de Deus para nós é sermos santos, sede santos porque eu sou santo. Mas eu nunca entendi direito esse negócio que o projeto de Deus para a nossa vida não é sermos felizes. Fui estudar um pouco mais. Como disse segunda passada, quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos, lá do século 17. E eles fizeram uma pergunta fundamental: qual é o fim principal do homem? E eles responderam assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então não é verdade que o projeto de Deus na sua vida não é fazer você feliz. O projeto de Deus na sua vida é fazer você supremamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Porque Deus criou você com um propósito: você conhecê-lo, você amá-lo, você fruí-lo, você glorificá-lo, e é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Você vai desfrutar dessa alegria por toda a eternidade. Depois de 1 bilhão de anos que você estiver lá no céu, você ainda vai estar conhecendo a Deus. Depois de 1 trilhão de anos que você estiver lá no céu, você ainda vai estar conhecendo a Deus. Nunca haverá um momento na eternidade em que você possa dizer: já conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Deus é inesgotável em seu ser, e você vai estar bebendo desta fonte, você vai estar usufruindo desta fonte eterna, inesgotável do conhecimento de Deus, desfrutando desta alegria indizível e cheia de glória, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma dor, sem nenhuma lágrima. Vamos ficar em pé? E vamos repetir essa bem-aventurança? Vamos juntos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém.